Sou babaca por não querer sustentar minha cunhada de 30 anos? Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Olá pessoal. Me chamo Elisângela, tenho 41 anos, sou supervisora de caixa em um supermercado, trabalho de segunda a sábado e moro com meu marido, Sandro, que atualmente trabalha como auxiliar de serviços gerais terceirizado numa secretaria da prefeitura. Temos uma filha de 17 anos, a Júlia, que além de estudar, já trabalha como menor aprendiz em uma papelaria. Ela é super responsável, ajuda em casa, tem seus horários e seus compromissos, e já demonstra um senso de maturidade que muito adulto por aí não tem. Também temos 3 cachorros que fazem parte da nossa rotina e da nossa vida. O Hércules é um pitbull enorme, mas é um doce com a gente, só estranha quem entra sem avisar. A Mel é uma vira-lata carinhosa que resgatamos de um terreno baldio, cheia de pulgas, assustada, e que hoje não sai do nosso lado. E o Floquinho, um poodle já idoso, que só quer colo e cochilo no sofá, ou melhor, no pé da nossa cama, onde ele sempre se instala à noite. Logo que nos casamos, tomamos uma das decisões mais difíceis da nossa vida, deixar a cidadezinha do interior onde nascemos e tentar a sorte numa cidade da região metropolitana. Não conhecíamos ninguém, não tínhamos nenhum parente por perto, e chegamos com uma mala, coragem e um colchão inflável que enchia à noite e murchava de manhã. Durante os primeiros meses, dormíamos no chão e usávamos cadeiras como criados mudos. Conseguimos emprego em menos de um mês, e aos poucos fomos montando a casa com móveis de segunda mão. Nossa casa é simples, mas acolhedora. É alugada, tem 3 quartos, garagem, churrasqueira, um quintal pequeno onde os cachorros brincam e uma lavanderia improvisada onde penduro roupas e cuido das marmitas da semana. A cozinha é meu cantinho sagrado, pequena, mas funcional. Temos um fogão de 4 bocas já bem rodado, uma geladeira que nos acompanha há anos e um armário de parede onde guardo os mantimentos que compro com muito cuidado. Ali cozinho as marmitas da semana, preparo os bolos de aniversário da Júlia e faço o almoço de domingo que tanto valorizamos. Tudo ali tem história, esforço e muito amor envolvido. Acontece que, por termos saído de um lugar onde as oportunidades são escassas, onde muita gente depende de favores, bicos ou aposentadorias dos pais para sobreviver, acabamos nos tornando, sem querer, uma espécie de família referência. Toda vez que ligam ou visitam, ouvimos frases como: "Vocês estão bem demais aí?" ou "A vida pra vocês é outra coisa, né?" É como se, só por estarmos numa cidade maior e com carteira assinada, fossemos milionários. Somos vistos como os ricos da família, mesmo que, somando meu salário e o do Sandro, não cheguemos a 4 salários mínimos. O que muita gente não entende, ou finge não entender, é que essa nossa estabilidade veio com sacrifício, com noites sem dormir, com privações, com sábados em que trocamos lazer por faxina e domingos inteiros cozinhando marmita para economizar no almoço da semana. Enquanto muitos dos nossos parentes esperam cair do céu ou vivem atrás de jeitinho, a gente trabalha e economiza. E por isso, incomoda. Não porque temos muito, mas porque mostramos o quanto dá para conquistar com esforço. E isso parece irritar quem prefere se apoiar nos outros a levantar da cama cedo. Com o passar dos anos, a relação com a família foi mudando. A gente percebe que está em outra frequência. Enquanto aqui seguimos firmes, com rotinas cheias, despertador tocando cedo, boletos vencendo, supermercado com lista na mão e final de semana reservado para faxina e marmita, boa parte dos nossos parentes parece viver em uma eterna continuação de feriado prolongado. A rotina deles gira em torno de festas, churrascos improvisados durante a semana, fofocas de grupo de WhatsApp e visitas surpresa sem hora marcada. A gente convida para um aniversário e eles aparecem com mais 3 pessoas. A gente organiza um almoço e eles chegam atrasados, saem antes da sobremesa ou ainda criticam a comida porque faltou carne vermelha. E quando se sentam à mesa, comem como se estivessem no rodízio pago, servem os pratos até a borda, repetem várias vezes e ainda fazem questão de levar marmita para casa, sem nunca sequer perguntarem se podem ajudar com alguma coisa. Não trazem nenhum refrigerante, nem ajudam a recolher os pratos, nem perguntam se está faltando alguma coisa. Nada contra quem gosta de socializar, mas chega uma hora que o estilo de vida tão solto, tão sem responsabilidade, começa a pesar.
parece que vivemos em mundos paralelos, e, pior, que somos julgados como os frios, os metódicos, os que só pensam em trabalho, enquanto estamos apenas tentando manter a casa em pé. A família do Sandro, especialmente, é complicada. A mãe dele nunca trabalhou, o pai é aposentado e vive do INSS. Os irmãos dele moram em outros estados, e praticamente não temos contato. Um dia, numa conversa mais sincera, Sandro me contou que os irmãos não foram embora apenas por oportunidade de trabalho, eles simplesmente não aguentavam mais viver com os pais e com a Beatriz. Disse que já tiveram inúmeras brigas sérias, que ela era folgada, vingativa, e que ninguém conseguia viver em paz com ela na mesma casa. Um deles chegou a dizer que, se não saísse dali, perderia a sanidade. Hoje, nem fazem mais parte dos grupos de WhatsApp da família. Só de vez em quando, ligam diretamente pro Sandro, para saber como estão as coisas e se tudo por aqui segue em ordem. É aquele tipo de contato breve, direto, sem vontade de reatar convívio. Já a irmã dele, Beatriz, sempre foi a ovelha desgarrada. Nunca parou em emprego nenhum, começava animada, mas bastava surgir uma cobrança ou um pequeno conflito e ela largava tudo. Preferia viver de favor com os pais, sem contribuir com as contas, sem ajudar na casa, sem perspectiva de futuro. Ficou nessa por anos, acomodada, enquanto os pais envelheciam e se desgastavam emocionalmente com os conflitos constantes. Chegou aos 30 anos sem nunca ter pago um boleto ou contribuído com 1 litro de leite. Agora, resolveu recomeçar a vida, na nossa cidade, como ela mesma diz, porque conheceu um rapaz numa rede social, alguém que ela mal conhecia direito, e veio morar com ele num kitnet apertado a 3 quarteirões da minha casa. Chegou sem dinheiro, sem planos, sem emprego e, pelo visto, esperando que o universo girasse ao redor das vontades dela mais uma vez. Desde que chegou, a Beatriz aparece aqui em casa todas as sextas à noite. Diz que sente saudade, que gosta do nosso ambiente. Mas a verdade é que ela transforma nossos finais de semana num eterno plantão. Ela dorme no sofá, come tudo que vê pela frente, toma banho longo como se a água fosse de graça, lava a roupa na nossa máquina, inclusive roupas íntimas espalhadas pelo varal da área como se a casa fosse dela, usa nossa internet para ver série o dia inteiro, espalha calçados pela sala e ainda pega comida nossa para levar, como se estivesse fazendo compras no mercado. Teve uma vez, e essa cena eu não esqueço, em que eu e o Sandro passamos o domingo inteiro cozinhando marmitas para a semana. Preparamos arroz, feijão, legumes, carne moída, frango grelhado, tudo separado em potes organizados por dia. Quando terminamos, colocamos tudo na geladeira, com etiquetas, pensando em garantir as refeições da semana. No dia seguinte, abri a geladeira e levei um susto, mais da metade dos potes tinha sumido. Não era apenas um. Beatriz abriu vários, misturou os conteúdos, e encheu um pote maior que encontrou no armário com o que queria levar. Fez isso sem pedir, sem comentar, escondido na mochila dela como se estivesse levando restos de uma festa. Descobri porque minha filha, envergonhada, comentou que viu tudo, mas ficou com receio de falar na hora. Aquilo me doeu mais do que se tivessem me roubado dinheiro. Era o desrespeito, o abuso, a invasão. Outra vez, durante o almoço de domingo, ela usou o último pacote de arroz sem avisar ninguém. Quando fui preparar o jantar da segunda, simplesmente não tinha arroz. E a cereja do bolo, no último final de semana, eu encontrei ela usando o meu secador de cabelo, que estava guardado no meu guarda-roupa, sem ter pedido. Simplesmente entrou no meu quarto, abriu minhas coisas e usou. Quando questionei, ela respondeu que achou que eu não ia me importar. Desde então, tenho falado com o Sandro. Ele escuta, concorda na hora, promete que vai conversar com ela, mas depois amolece quando ela aparece com aquele jeitinho manso, fazendo voz de coitadinha, dizendo que está passando por uma fase difícil. É sempre assim, ela sorri, finge gratidão, e no instante seguinte está revirando nossa geladeira como se fosse a casa dela. Até que na semana passada, eu a vi abrindo um dos potes de comida novamente. Mas não foi só isso. Ela abriu 3 potes diferentes, olhou, cheirou, escolheu o que queria, e começou a despejar tudo num pote de sorvete enorme que já tinha deixado reservado na bolsa dela. Fui direta, isso não é para levar, Beatriz, é a minha comida para a semana,
Ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime, arregalou os olhos como se fosse a maior injustiça do mundo. Disse que era só um pouco, que a gente tinha muito, que ela não estava atrapalhando em nada. Quando percebeu que eu não ia ceder, ela começou a chorar, fez cena, gritou que ninguém gostava dela, se trancou no banheiro batendo porta e ligou para a mãe dizendo que estava sendo humilhada. Depois saiu da casa batendo a porta com força e gritando que nunca mais voltaria num lugar onde é tratada como um lixo. Tudo isso com a minha filha assistindo da cozinha, perplexa com o show. A sogra me ligou à noite. Disse que eu fui cruel, que a Beatriz está tentando recomeçar a vida, que família serve para isso, para apoiar. E ainda tentou comparar a situação dela com a minha, dizendo que quando me mudei para cá também estava começando do zero. Foi aí que eu perdi a paciência. Porque sim, eu comecei do zero, mas sem depender de ninguém. Quando eu e o Sandro viemos para essa cidade, não tivemos apoio de ninguém, nem da minha família, nem da dele. Não tínhamos casa para ficar, nem geladeira, nem ajuda financeira. Era eu, ele, um colchão inflável e um mundo de incertezas. A gente se virou, batalhou, engoliu muito orgulho e construiu tudo com as próprias mãos. Comparar isso com a Beatriz, que chega como hóspede indesejada, esperando ser servida, é de uma injustiça tremenda. Eu respirei fundo e não respondi nada na hora. Mas dentro de mim, a indignação crescia a cada segundo. Aqui em casa todos têm responsabilidades. Até minha filha, com 17 anos, acorda cedo para trabalhar. Os cachorros têm hora de comer, de passear. E eu me pergunto, por que só a Beatriz pode viver como se estivesse de férias eternas? Ela não procura emprego, não ajuda, não se oferece nem para lavar uma louça. Já a vi fingindo estar no telefone quando vi que uma vassoura estava do lado dela. Ela literalmente desviou da faxina e saiu para fumar na calçada. Não sou contra ajudar. Mas ajudar é diferente de bancar o comodismo de alguém que não move um dedo. Eu e o Sandro já passamos por dificuldades também, e nem por isso fomos pesar na vida de ninguém. Teve mês que atrasamos o aluguel, semana que almoçamos arroz com ovo e janta que foi só um café com pão velho. E, mesmo assim, não fomos bater na porta de ninguém, a gente arregaçou as mangas, trabalhou mais, se virou com o que tinha e resolveu tudo entre nós. Nos momentos mais difíceis, foi sempre um olhando pro outro e dizendo, vamos dar um jeito. E a gente deu. A Beatriz não quer apoio, ela quer conforto, comodidade e zero cobrança. A presença dela tem complicado a minha relação com o Sandro de um jeito que eu nunca imaginei. A cada final de semana, sinto que estamos mais distantes. Já não conversamos como antes, os momentos de descanso viraram tensão, e tudo que era rotina agora é um campo minado. Eu falo, ele ouve em silêncio. Às vezes concorda, mas logo depois está lá, sentado com ela na sala, como se nada tivesse acontecido. Parece que ele não percebe o peso que isso tudo está colocando nas minhas costas. Me sinto sozinha, não porque estou sem companhia, mas porque estou carregando um fardo que ele deveria dividir comigo. O olhar da minha filha também mudou. Ela percebe tudo, mas tenta se manter neutra, como se andasse em pontas de pé dentro de casa. E isso me dói. Me dói porque a minha casa, que era o nosso refúgio, está se tornando um lugar tenso, carregado. Isso tudo está me incomodando profundamente, tirando meu sono, minha paz, meu entusiasmo. E, para ser sincera, eu não sei mais como lidar. Então eu pergunto, será que sou eu a errada por querer proteger a estabilidade da minha casa? Por não querer sustentar uma mulher adulta que não faz esforço algum? Porque, sinceramente, eu quero que ela pare de vir aqui. Quero minha casa de volta. Quero meus finais de semana tranquilos, minha rotina organizada, minha geladeira cheia com o que eu preparei. Quero que o Sandro tome uma atitude firme, que diga o que precisa ser dito, que assuma a posição de homem da casa e defina limites. Eu já tentei ser paciente, acolhedora, compreensiva. Mas chegou num ponto em que estou sufocada. Mesmo assim, confesso que sinto uma ponta de culpa. Porque sei que é a irmã dele. Sei que, no fundo, ele carrega esse senso de obrigação, esse sentimento de proteção. Eu entendo. Mas e eu? Quem me protege?
Quem olha por mim quando sou eu que estou no limite? Isso tudo está me corroendo por dentro. E por isso eu pergunto, de novo, será que sou eu a errada? Primeira atualização. Eu peço desculpas por ter demorado quase 3 meses para trazer esta atualização. A verdade é que esse tempo foi necessário para processar tudo o que aconteceu, e também para me fortalecer emocionalmente. Eu agradeço muito pelo apoio e pelas mensagens que recebi aqui. Muitas das palavras que vocês deixaram me inspiraram a tomar decisões importantes e, principalmente, a entender que eu não estava sendo egoísta, estava apenas tentando proteger minha saúde mental, minha casa e minha família. Durante um tempo, eu estava fazendo muitas horas extras no mercado. Chegava em casa exausta, com dor nas pernas e mal conseguia jantar. Eu fazia isso porque queria manter tudo em ordem, porque sabia que tínhamos mais uma boca extra nos finais de semana e mais contas chegando. Só que Sandro não percebia. Não percebia o meu cansaço, nem o peso extra que a Beatriz estava trazendo. E como ele não via e não agia, eu resolvi parar. Diminui minhas horas, voltei para minha carga normal e parei de me sacrificar sozinha. O impacto veio logo no fim do mês. Quando sentamos para pagar as contas, vimos que o dinheiro estava mais curto. E pior, tudo estava mais caro. Luz, água, gás, comida. E foi aí que caiu a ficha dele. Comecei a mostrar, item por item, quanto estávamos gastando com a Beatriz. Lanche extra, comida que ela levava, papel higiênico que acabava antes, sabonete, shampoo, energia elétrica com banho demorado. Somando tudo, as visitas dela estavam nos custando quase um salário mínimo por mês. Quase um salário, só para que ela pudesse viver como turista na nossa casa. Foi aí que Sandro, finalmente, acordou. Começou a colocar limites. Disse que ela não podia mais levar comida, que as visitas deveriam ser mais espaçadas e com hora para sair. A Beatriz não lidou bem. Chorou, disse que estava sendo rejeitada, tentou virar o jogo como sempre faz. E quando viu que não estava conseguindo manipular o Sandro, começou a envolver outros familiares, ligou para a mãe, para uma prima distante e até para um tio que nem falava com a gente há anos, dizendo que estava sendo maltratada, que estava sozinha e que ninguém queria ajudá-la. Pintou a história de um jeito que parecia que a gente a expulsava de casa com a comida na boca. Mas não colou. Mesmo os que ouviram seu drama perceberam que havia exagero. Alguns nem responderam, outros apenas disseram que ela precisava se ajeitar e buscar independência. Ela decidiu então ficar um tempo sem vir, sumiu por algumas semanas. Agora, quando aparece, é no máximo uma vez por mês, num sábado à tarde, e volta para casa no mesmo dia. Sem marmita, sem drama, sem pernoite. As coisas estão mais leves por aqui. Ainda não voltaram ao normal, porque tem muito ressentimento guardado, mas pelo menos a minha casa voltou a ter paz. Ainda estou em processo de cura emocional, mas hoje eu consigo respirar sem sentir aquele nó no peito toda sexta-feira. E isso, para mim, já é uma vitória. Atualização final. Eu sei que já fazem quase 6 meses que eu não volto aqui para comentar. Muita coisa aconteceu nesse tempo, e sim, temos novidades, mais um capítulo nessa longa história com a Beatriz. Ela está grávida. Vai ter um filho. A notícia caiu como uma bomba, não só pelo contexto, mas porque o namorado dela simplesmente desapareceu. Largou ela. Disse que não estava preparado para isso e sumiu, deixando ela sozinha, sem renda, sem estrutura, sem perspectiva. Beatriz, então, voltou para a casa dos pais. E, como já era de se esperar, pouco tempo depois ela entrou em contato com o Sandro. Mandou mensagem, ligou, chorou. Disse que não tinha onde ficar, que na casa dos pais estava insuportável, e pediu para vir morar conosco, só por um tempo, até o bebê nascer. Foi nesse momento que Sandro fez algo que, sinceramente, me surpreendeu, mas positivamente. Ele foi firme. Disse que não era possível, que ela precisava começar a ser responsável, que agora mais do que nunca ela tinha que aprender a viver com as consequências das escolhas que faz. Beatriz não a aceitou bem.
Voltou a tentar nos pressionar emocionalmente, dizendo que estávamos deixando uma grávida desamparada. Tentou novamente envolver parentes, mandou mensagens para os irmãos, para uma tia e até para nossa filha. Mas a verdade é que ninguém mais está disposto a carregar esse fardo. Mesmo quem sempre a defendia começou a enxergar a realidade. O clima está tenso, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que a nossa casa está segura. E isso, apesar de tudo, me trouxe alívio. Comentário do curador. Você não é babaca. O que a OP viveu é algo mais comum do que parece, o fardo de ser a pessoa que todos da família procuram quando precisam, mas que ninguém apoia quando está sobrecarregada. Sua cunhada não está buscando apoio, ela busca facilidades, busca alguém que assuma responsabilidades que sempre foram dela, e agora quer que vocês resolvam as consequências das escolhas dela. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém e permitir ser usada. E a OP já ajudou demais. O marido da OP, ainda que no começo tenha se calado, mostrou que também tem um limite. Isso é importante. Mas ele ainda precisa entender que proteger a irmã não significa sacrificar a própria casa. Famílias saudáveis se apoiam, sim, mas também se respeitam. E o que está em jogo aqui não é só comida, não é só dinheiro, é o bem-estar emocional de uma casa inteira. Você fez o que muita gente não consegue, colocou limites. E isso não é frieza. Isso é maturidade, coragem e, acima de tudo, amor, amor por você mesma, pela sua filha, pelo ambiente que você construiu com tanto esforço. Porque numa casa, tão importante quanto o afeto é o respeito. E quem ama de verdade, respeita. Inclusive os próprios limites. E o mais bonito de tudo isso é que a Júlia está vendo. A filha da OP está presenciando o que significa ter estrutura, dignidade e firmeza diante das pressões. Ver os próprios pais traçando limites claros é uma das maiores lições que ela pode levar para a vida adulta. Ela está aprendendo, com o exemplo de vocês, que amor próprio também se pratica dizendo não, quando necessário. Isso vale mais do que qualquer discurso. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.